nome é Eduardo Moraes, eu sou gestor de renda variável da Claritas e hoje nós vamos comentar a performance dos fundos Claritas Long and Short, Claritas Valor e o Claritas Long Bias para o mês de maio. Tá? Como eu sempre faço, eu vou dividir com os senhores alguns slides, onde a gente vai passar sobre essa performance nesse mês de maio. Começando aqui com Claritas Long and Short, a gente apresentou aqui uma performance de 111% do CDI. Tá? Quando a gente olha no ano, o Claritas Long and Short apresenta uma performance de 5,42% ou 125% do CDI. Como em termos de alocação, a alocação bruta aqui na casa de 48%, já diria que um apetite de risco aqui já voltando um pouco para a normalidade, ainda um pouco abaixo, mas já tentando voltar um pouco para a normalidade, com a exposição líquida na casa de 8%, tanto ajustando ou não pelo beta. Tá? Como destaques aqui, podemos falar posição short, a estratégia de ação short contra o índice foi o principal destaque no mês. Posições como VEG, Qualicorp e Natura contribuíram positivamente. E mesmo uma posição short aqui em Mercado Livre também contribuiu positivamente. Essa aqui a gente faz uma posição short na estratégia direcional. Tá? Então eu diria que o destaque do mês foram as estratégias short no fundo. Em pares, vale citar aqui Minerva contra o JBS, CPFL contra a Equatorial, Gerdau contra os Minas, destaque negativo aqui de Movida contra a Localiza, mas de certa forma contrabalançada aqui para uma posição em Movida no direcional. Tá? CBA, com a queda aqui do preço do alumínio, foi um destaque negativo esse mês no fundo, tá? Acho que o principal destaque negativo. Vale também mencionar aqui a posição comprada em Petrobras contra o índice como um destaque positivo. A gente fala um pouco mais de Petrobras ao longo da apresentação. Falando agora um pouco do Claritas Valor, a gente apresentou uma boa performance no mês, subindo 4,38 contra 3,23 do IBX. No ano, o fundo apresenta uma performance aqui de 15,61 contra 6,61 do IBX, 9% de alfa. Em todas as janelas do fundo, a gente está com muita consistência, performando acima aqui do IBX. Tá? Destaques aqui no mês foram a posição de Petrobras, o resultado da Petrobras veio muito forte, e você teve também o anúncio de um dividendo, 11,5% de dividendo referente ao primeiro trimestre. Tá? Esse é o patamar de distorção de valuation que a gente vem falando recorrentemente aqui na Petrobras. Destaque positivos também em Banco BTG, Itaú Unibanco, Vamos e Simpar, tá? As duas contribuíram positivamente. São Martinho, Lojas Renner e Gerdau como destaques positivos. CBA e Apvida como destaques negativos. Falando aqui um pouquinho do Long Bias, 4,22% de performance contra o yield da MAB de 1,44%, 14,95% no ano. Tá? Lembrando, gente, que o nosso conceito do Long Bias, a gente parte da carteira do valor, dá para ver bem isso aqui nesse outro slide, parte da carteira do valor, agrega algumas operações do long and short, pares e ações short, e uma estratégia perene aqui de proteção, pelo menos 20% comprado em put. A nossa ideia com essa estratégia é conseguir capturar grande parte da alta, tá? E nos defendermos nas baixas. O que a gente tem conseguido fazer, se você reparar aqui, esse ano a gente está conseguindo capturar grande parte aqui da alta do Claritas Valor, tá? O Claritas Valor subindo 15,60 e o Long Bias conseguindo capturar praticamente tudo isso, subindo quase 15%, 14,95. Tá? Em termos de resultado, abertura de resultado aqui no Long Bias, a carteira comprada com 16,41, ação short contribuindo positivamente aqui com 0,90, pares uma contribuição neutra e opções, o custo da proteção consumindo aqui 0,90. Tá?
Falando agora um pouquinho dos principais temas de investimento, a começar aqui com as exportadoras. Aqui, esse mês, a gente fez uma mudança relevante, em particular aqui na Petrobras. A primeira mudança que a gente começou a fazer, a gente tomou a decisão de reduzir, apesar do resultado espetacular, apesar do dividendo, ele tomou a decisão de reduzir um pouco a exposição em Petrobras, por ela estar novamente aqui no centro das atenções em relação à inflação, em relação ao preço dos derivados diesel e gasolina no mercado doméstico, tá? Mais uma vez cai um presidente, caiu na verdade o ministro, e na sequência vai cair agora o presidente, e nesse embate do governo com a Petrobras sobre a questão da política de preços, tá? A gente entende que é inexorável, não tem muito o que possa ser feito ao nível da Petrobras, salvo se você estiver disposto a tomar um risco de desabastecimento, tá? Então, mas nesse ambiente a gente começa a escutar algumas ideias heterodoxas, a aumentar em taxação nas petroleiras, e a gente tomou a decisão de reduzir. O primeiro movimento a gente fez ao não reinvestir o dividendo, então automaticamente a gente já reduz aqui alguma coisa como 11, 12% o tamanho da posição, e na sequência a gente fez mais um movimento vendendo aqui alguma coisa como 2% do fundo em ações da Petrobras. Então, no mês passado ela estava próxima de 10%, agora a gente vira o mês com 6,74% comprado em ações da Petrobras, com mais uma estrutura de proteção, comprada em mais 2,25% em puts para outubro, strike de 28,44%, bem próximo do dinheiro, tendo vendido calls mais curtas, com 10% de upside, tá? Então a gente, para mais 12,25. Então a gente, no final das contas, a gente pegou todo esse movimento de alta aqui com uma posição em torno de 10%. Continuamos gostando bastante da empresa, mas em razão desse momento político e dessa questão dos preços dos derivados, a gente resolveu reduzir um pouquinho, e contratar um pouco de proteção, tá? É um pouco de disciplina aqui, protegendo o resultado que a gente conquistou até esse momento. Vale mencionar, de uma maneira geral, os casos de Covid melhorando na China, Xangai começando a sair do lockdown, há uma dinâmica mais favorável aqui para as commodities metálicas. Com isso, o preço do minério volta a subir, a Vale volta a subir também. Tá? Quando a gente reduziu a Petrobras, a gente manteve em grande parte esses recursos dentro da tese de exportadoras, comprando mais a Vale e comprando mais Gerdau. Tá? Eu acho que é isso que a gente teria para comentar aqui em relação ao tema de commodities. Queria mostrar aqui também para os senhores como estão se comportando os estoques. É uma preocupação que a gente tem com a efetiva disponibilidade dessas principais commodities, tá? A gente olha aqui minério de ferro, os estoques caindo, estoques de petróleo no mundo em níveis bem abaixo do que seria um nível normalizado, e cobre também, estoques caindo, níquel, estoques caindo, alumínio também, estoques num patamar bem baixo, tá? Então, isso mais uma vez reforça aqui nossa tese de investimentos em commodities. É aquela tese que ela está muito calcada na falta de novos investimentos. Consequentemente, a gente imagina uma duração maior desse ciclo, e também calcada no valuation das empresas, que está extremamente atrativo. Citando aqui os temas o que a gente chama aqui de cases seculares de crescimento, a BTG divulgou resultados extremamente fortes para esse primeiro trimestre, surpreendeu o mercado, o lucro atingiu aí 2,1 bilhões de reais, 16% de crescimento quarter over quarter, e com um return on equity de 21,5%. Tá? Notre Dame, Apivida, por sua vez, decepcionou o mercado, foi um destaque negativo aqui no fundo esse mês, mas a gente está dando o benefício da dúvida, a gente entende que é o phase out ali
do período de Covid, tivemos reajustes relevantes agora de preços dos planos individuais. Então a gente imagina que mais 1 ou 2 trimestres a empresa volta ali por uma dinâmica de resultados bem mais atrativos. Já voltou a crescer o número de novos contratos, de novas vidas, tá? Com relação à empresa de valor, a gente já tinha comentado o resultado da CPFL mês passado, não tivemos aqui no mês nenhuma novidade, e é isso que eu tenho para mostrar para os senhores hoje. Qualquer dúvida, qualquer esclarecimento adicional, por favor, fiquem à vontade de entrar em contato, tá? Muito obrigado.